Pessoal, vamos lá. Então, entre essas maneiras de aculturação, né, que relaciona um fenômeno de interpretações de culturas diferentes, seja por degradação, o grupo cultural. Esse aculturismo nos coloca algo elevado, né, possa adotar usos e costumes de formas de vida, de grupo de cultura inferior, como foi o caso da regressão cultural dos alemães imigrados para o Espírito Santo, após a independência, seja pela promoção cultural do segundo grupo, os níveis superiores da vida, por influência do primeiro grupo, como na promoção industrial, cultura de São Paulo, através da imigração italiana, após a abolição. A aculturação tem um aspecto individual, outro grupal, ou seja, tem um aspecto individual, grupal. Onde tem um aspecto grupal, tem um aspecto individual. Onde tem um aspecto autônomo, tem um aspecto também que vai resultar uma autonomia. Então, ou seja, do campo da psicologia social, ele focaliza o processo pelo qual o indivíduo reage a uma nova cultura, que envolve casos de invasões. Ou seja, também resulta também aonde há uma tribo, há uma coletividade. Aonde também há uma coletividade, há conflitos, que vai ter outras tribos que vão ter a sua tendência processual, no qual envolve, né, fatores de imigrações, segundo o aspecto grupal, focaliza as transformações e o destino das próprias culturas. Entram em contato, esquematicamente, podem-se dizer que, ou seja, duas culturas do mesmo nível evolutivo, entrando em contato, tentem para uma forma sincrética, de equilíbrio interno, tanto lugar, uma nova cultura, ou seja, um conceito de adaptação, ou seja, é uma maneira que absorve a cada aprendizado. O aprendizado vai vir um renovo, o renovo vai vir um aprendizado, e essa extensão de instabilidade e estabilidade nos coloca até o aprendizado motor, para lembrarmos um pouco sobre a história do banco e algumas organizações ligadas ao cunho administrativo. É lógico que eu conheço várias pessoas, principalmente mulheres, em princípio de aprendizado, e o aprendizado de princípio, que nos colocam um prefixo, um latim, a administração, ligada junto, que eu já falei, o campo radical ministrativo, ligado também a serviço, prestação de serviço, e a ciência social, o estudo de todas as atividades. O empreendedorismo, então, algo que tem que ser prestado, serviço. E aonde é um serviço ser prestado, tem que ter uma estrutura, uma organização, um banco. Então, onde é um banco, tem que ter um conselho, um diretor. Ou seja, onde tem um banco, vai ter as questões que possam ter aquela teoria bancária, que vai ter uma organização, vai ter um diretor, vai ter um presidente, diretor-geral, coloca ali o Ministério da Educação, então, diretor, presidente, ou seja, então coloca as questões importantes que vem a desenvolver negócios, legal, o presidente pessoal, ou seja, auditor, atividades, fim, em questões de conselho ligado a campo de presidência, desenvolvimento de negócios, atividades. Então, é lógico, vai ter o campo legal, vai ter que ter um fim nos campos das atividades, dos projetos. Agora, as questões ligadas à questão pessoal e auditor, atividades e meios, o que? Auditorias. Quando você vê uma sala ligada a auditorias, você vai ver que ali vai ter o quê? Atividades e meios. Aí você me fala, o jogo, o esporte, é o meio ou o fim? Pode acabar, mas vai haver continuidades diante de fatos que muitas vezes escolhemos. E muitas vezes pode haver consequências diante de fatos que relacionam a nossa vida diariamente. Aonde é um fato, há uma maneira de estudarmos e observarmos os fenômenos que ocorrem, analíticos, interpretativos, e nessa interpretação vai ter uma identificação, e essa identificação vai ter uma observação, e nessa observação, colocamos a observação primeiro, e depois o campo analítico, e o campo analítico de interpretação e identificação, chegamos ao conceito de avaliação. E a própria avaliação é um conceito de aplicação, e a aplicação é um conceito de abordagem, e a abordagem é um conceito de tendência. E colocamos essa aplicação geral, mas que nos coloca uma perplexidade em vários fenômenos e princípios de aprendizado. O aprendizado é princípios que relaciona por exemplo, atividades, empréstimos, investimentos, ligados ao desenvolvimento, questões legais. Então,
comércios, aí você coloca lá clientela. O que é eu ter um banco? É lógico, lá no meu departamento ligado a um banco ou um campo de Ministério da Fazenda, o que relaciona ao campo de clientela? Tem o quê? Classe comercial, classe industrial, classe pessoal, pessoais, crédito. Ou seja, então, nesse campo de clientela tem seguro, tem hipotecas, tem os penhores que ocorrem. Então, nesse campo de empréstimo, você vai ter uma credibilidade no campo do capital, no campo empresarial. Você investiu no seu PMJ, investiu nos seus campos de empresa, investimento. Então, essas operações bancárias que ocorrem, é uma atividade humana. Nós falamos sobre as coordenadas que ocorrem. E nessa administração, ou seja, da sede, que é a caixa forte, que é vigilante, tem que esse carro forte, então, carro forte, vigilância, manutenção. A administração da sede demonstra o que? A administração de suporte, administração de segurança pública. É lógico que eu cheguei a fazer uma provinha, talvez eu conseguia fazer um mestrado em segurança pública, eu não consegui. Então, quando falamos sobre seguros, quando falamos sobre operações bancárias, caixa, nós vamos, processos, conferência, contadoria, ou seja, manutenção, ligada à administração, operação bancária, caixa. Às vezes tem o caixa no campo de 24 horas, tem um caixa ligado à receptividade e os campos de prioridade, conferência, serviço e o campo de contadoria. E as questões restaurante, portaria, serviços, que também estão relacionados. Aí vai depender do banco e também depender da situação também, que hoje o banco em si é um conjunto, tem a sua matriz e é como um tipo de faculdade, tem os seus núcleos relacionados ao banco de 24 horas, ali que tem esses acessos, essas portarias que relacionam os campos de cada local. Então, aonde há uma agência no lugar, agência A, então caixa de empréstimos, negócio, desenvolvimento, agência B, caixa de empréstimo, negócio, desenvolvimento. Então, são questões que a própria agência em si vai ter esse campo analítico, esse conselho diretivo, diretório. Eu quero dizer que a organização do banco começou, não sei se começou na época dos faroeste, aqueles filmes que você coloca lá que todo mundo está roubando do outro. E a questão a palavra rural, está falando rua, e a rua também associa rualização. Cada um foi pegando a terra e foi se administrando. Aí vai falando de história de algumas tribos, ou seja, cívicas. Aí, ou seja, o campo do dinheiro vai se administrando, depois vai criando vários tipos de dinheiro para haver trocas e valores, porque acumulando. E as questões também de mão de obra, foi aumentando pessoas, crianças, jovens, adultos, jovens. Então, teve que criar esse campo empresarial de um banco, né, que nos coloca o quê? Fatos importantes que nós podemos depositar, pegar dinheiro. É lógico que tinha maneiras em épocas que nós pegávamos em questões de quê? É lógico que o banco não é que sempre teve, foi criado, houve uma criação. Há essa questão de aculturismo, mas nos coloca uma elaboração fenomenal, analítica, entre os bancos. Eu cito até o autor aqui que eu coloquei já como referência, o Mill. Não é o Robert Mill, não. Robert Mill, tá ligado ao aprendizado motor e outras teorias. Ok? Então, vamos lá, só para a gente entender a estrutura da organização de um banco. Agência, ok? Desenvolvimento, pessoal, auditoria, empréstimos, investimentos, operações bancárias, operações ligadas à administração da sede, que é a matriz que relaciona o quê? O Banco da Suíça, mas a sede é onde vem o dinheiro, que vai haver o envolvimento, que relaciona a caixa forte, e essa distribuição e o campo de monitoramento ligado também à vigilância, manutenção, restaurante e portaria. Questão de quê também? Que relaciona também o comitê, relaciona a própria equipe, e esse gerenciamento que relaciona as pessoas. Às vezes o banco pode estar num local muito... não muitas vezes que possa não haver um deslocamento, um lanchar, comer alguma coisa. Isso é bom, estar sempre no centro, um lugar que possa trocar. Por isso que o Banco 24 Horas foi adaptado a essas questões. O aculturismo ligado ao campo coletivo, ligado à própria corporeidade, para relacionar entre o individual e o grupal. Porque o individual pode ser rico, pode ser classe média, alta ou baixa, mas campos